E aí, então, né, a gente fala, em toda reunião, a gente costuma falar um pouco de qual é a importância do planejamento em saúde, né, do planejamento para a gente. E sem trazer, em vários momentos a gente sempre fala qual é a parte mais teórica da importância do planejamento, para se direcionar, ser um direcionamento, ser um guia, mas aqui trago para vocês um pouquinho, principalmente essa questão da gente sempre fala, em toda reunião a gente escuta muito, né, de que que o gestor em saúde, o técnico em saúde está sempre apagando fogo o tempo todo, né? Então, aí, até como experiência, a gente falou bastante com quem estava na transição de gestão, que foi feito, né, toda uma orientação para que a gestão desse ano atual recebesse as informações organizadas e o seu planejamento desse ano organizado para que vocês pudessem saber como se guiar no início da gestão. E aí a gente provavelmente teremos aqui, então, né, pessoas que tiveram essa transição e esse planejamento recebido da forma ideal, né? Então, conseguiram já desde o dia 1º de janeiro saber qual seria o direcionamento ao longo desse ano para poder se guiar, e outros que provavelmente não receberam, né? E aí estão desde janeiro apagando fogo com relação à dengue, com relação a gastroenterites, com relação a tantas outras coisas que a gente tem em situação de saúde, que sim, sempre são um problema, a gente não consegue evitar que tudo aconteça, mas quando se tem um planejamento adequado, a forma de manejar isso na equipe e no município pode ser feita talvez de uma maneira muito mais tranquila. E aí, então, a gente pensa um pouco do porquê que se precisa, né? Além do se porquê planejar, porque também a gente tem que fazer esse planejamento, né? Então, além dessa questão de se pensar que isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, pode passar, Ju. A gente tem também as normativas que informam a obrigatoriedade, né, desse planejamento. Então, aqui só pincelando para vocês um pouco, né? Quem tiver mais dúvida e quem quiser saber um pouco mais, a gente vai estar à disposição de vocês. Mas a gente tem, então, a gente pode citar aqui, né, o Decreto 7508, lá de 2011, não é uma normativa recente, que traz que o planejamento em saúde é obrigatório para todos os entes públicos. Então, ente estadual, ente municipal e ente federal precisam ter seu planejamento em saúde elaborado de forma obrigatória por esse decreto. Outro normativo muito importante também é a Lei Complementar número 141, de janeiro de 2012, que ela condiciona a liberação de recursos financeiros à existência. E aí, o famoso CPF, né, que o pessoal comenta muito nas nossas falas, né? Blenda do Conasems comenta bastante. Então, é obrigatório para se ter recurso financeiro da saúde, fundo de saúde instituído, conselho de saúde instituído e o plano de saúde em vigência. Outro também, né? Aí a portaria de consolidação do Ministério. Então, o Ministério, no ano de 2017, fez o movimento de se fazer a consolidação de todas as suas portarias que estavam em vigência até então. E aí, na número 1, lá no artigo 96, se fala um pouco dessas diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS. Então, muito do que a gente vai falar aqui para vocês está nessa portaria de consolidação também, explicando um pouquinho em mais detalhes o que a gente precisa pensar na hora de se elaborar um planejamento na saúde. Me dá um ok. Pode passar. E aí, então, estou falando, né, do planejamento do SUS, que é importante, mas quais são esses instrumentos de gestão do planejamento em saúde, né? Então, segundo essa portaria de consolidação, ela detalha um pouco mais de quais são esses instrumentos. Então, a gente tem o primeiro deles, que é o Plano Municipal de Saúde, o Plano de Saúde de 4 anos. Então, a duração dele é válida por 4 anos, e aí, então, a gente está no momento de construção do próximo. O próximo instrumento de gestão, citado pela Lei Complementar e pela Lei Complementar 141, é a Programação Anual de Saúde. E aí a vigência dela é anual, então a cada ano deve ser elaborada uma Programação Anual de Saúde. Os outros dois instrumentos, então, que a gente tem é o relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é a cada 4 meses, e o relatório anual de gestão, que é um relatório, né? Ele, como o próprio nome diz, ele vai trazer, então, o que foi feito, o que foi elaborado, o que foi planejado e executado ao longo daquele exercício referente à programação anual de saúde. Pode passar.
E aí, além desses, né, como vocês já devem saber, a gente tem também os instrumentos de planejamento e orçamento do governo, né? Então, aqueles são os instrumentos da saúde, de planejamento da saúde, que eu comentei com vocês, e agora, então, a gente tem também, traz aqui para vocês saberem a importância deles, dos instrumentos de governo. Então, é importante conhecer que existe o plano plurianual, que a gente fala como PPA, ele também tem vigência de 4 anos. A gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a vigência dela é de 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, que a vigência também é anual, certo? E aí, estes instrumentos, pode passar, Ju? Eles são interligados, né? Então, eles não existem sozinhos na nossa gestão, né? No nosso município, no nosso estado e na nossa União. Então, é interessante que se haja uma abordagem integrada desses instrumentos, porque o plano municipal, por exemplo, ele vai dar o apoio para a construção do PPA. O plano municipal fala da parte da saúde e o plano plurianual, ele vai trabalhar o governo como um todo, né? Então, saúde, educação, assistência social, segurança. Então, cada um dessas áreas precisam ter o que se pretende fazer para que esse PPA possa ser consolidado. A gente tem também o plano, a Programação Anual de Saúde, que ela é base para a elaboração da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente é o que vai nos dizer como a gente pode executar o nosso orçamento do ano seguinte, né? E aí a gente tem também, então, a PAS ela é tanto para LDO, assim como também, né, tem essa relação com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que também é relacionado de vigência anual e tem essa questão de como se organizar o nosso orçamento e a execução das nossas atividades de forma anual, né? Já que boa parte do que a gente executa no nosso dia a dia, a gente depende de orçamento para isso. E aí a gente tem os relatórios detalhados do quadrimestre anterior e anual de gestão, que são os instrumentos que a gente monitora e avalia como a gente de fato executou todo esse conjunto de instrumento de planejamento e orçamento. Pode passar? E aí, então, né, esses instrumentos, eles são interligados ao que a gente chama de ciclo de planejamento, né? Então, a gente tem um ciclo de um plano de saúde válido por 4 anos, e aí dentro desses 4 anos a gente vai ter 4 programações anuais de saúde, cada uma com o seu respectivo ano, e para cada uma dessas programações anuais de saúde, a gente vai ter também os nossos relatórios detalhados de cada quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses, e também o nosso relatório anual de gestão no final de cada ano, certo? Então, a gente tem todos esses instrumentos que estão interligados e eles fazem um ciclo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, para que a gente consiga executar as nossas ações, monitorá-las, avaliá-las e conseguir melhorá-las no ano seguinte. Pode passar? E aí, a gente está num momento, né, de troca de ciclo. Então, neste ano de 2025, que a gente está começando agora, né, estamos já no mês de março, a gente tem uma troca, né, estamos finalizando um ciclo de planejamento de 22 a 25, que cada um teve todos os seus instrumentos, estamos indo para um ciclo novo, que é o ciclo que vai começar a partir do ano que vem, de 2026 a 2029. Então, para que o ano que vem se comece esse novo ciclo com um novo plano de saúde, é necessário que este plano seja elaborado neste ano, né? Porque senão a gente vai chegar lá no dia 1º de janeiro e a gente não vai ter um documento, né? O plano elaborado, o nosso planejamento elaborado para que a gente consiga executar, para que a gente consiga fazer a nossa programação anual de saúde, o nosso planejamento anual do ano de 2026 e os anos seguintes também. Então é por isso que a gente está trazendo esse projeto, né? Toda essa nossa construção conjunta já agora no início do ano de 2025, para poder subsidiar vocês ao longo de todo esse ano nessa construção do planejamento do próximo ciclo. Pode passar. E aí, então, para a gente começar, estamos falando, né, que tudo se começa dentro de um novo planejamento
com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, a gente tem que entender quais são os conceitos mínimos, né? Porque a gente pode ter mais informações que a gente julga necessário dentro do nosso planejamento, mas existem itens mínimos que a legislação pede, né? Exemplos da Portaria de Consolidação número 1, e que isso a gente não pode deixar de apresentar no instrumento, no Plano Municipal de Saúde. Tá? Então, basicamente, o que é necessário conter e estar claro dentro do Plano Municipal de Saúde de vocês que existe, que consta lá e que foi construído, é a análise situacional de saúde, que a gente chama de ASIS, né? E as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que a gente usa a sigla de DOME, e o processo de monitoramento e avaliação. Então, basicamente, são esses 3 itens que eles podem conter muito mais informações, podem existir outros itens também, outras informações que cada município vai julgar interessante de existir no seu plano municipal de saúde, mas esses são os itens que não podem faltar, né? Então, sempre pensando no tamanho do município, no tamanho da estrutura da gestão, né? Municípios menores, com uma estrutura menor, mais simplificada, tentar, né? É esse mínimo que precisa ter. Estruturas maiores, municípios maiores, que têm uma gestão com mais necessidades de se trabalhar, né? Própria população maior, pode ter muito mais informação, né? Inclusive dentro de cada item desse. Mas é necessário que fique muito claro que estes 3 itens compõem o seu plano municipal de saúde, certo? E aí, ressaltando, né? Tudo bem, Ju, não precisa voltar. Que é um ponto importante, né? A gente vai falar muito mais para frente para vocês, e quem já é da gestão sabe que a gente tem o DigiSUS módulo de planejamento para registrar os instrumentos de planejamento do SUS. E aí, lá no plano de saúde, que é necessário digitar item a item no DGMP, que é o DigiSUS módulo de planejamento, a gente registra somente o DOME, né? Que são as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Mas é muito importante vocês saberem que não é só isso que faz parte do plano de saúde, né? O sistema tem esse campo que é um campo mais consolidado e estabelecido entre todos os municípios com um modelo comum para se ter num sistema. Mas a análise de situação de saúde e o monitoramento, que ele pode ser elaborado de forma diversa por cada município, esse campo não existe para registro separadamente no sistema, mas o documento completo que vocês vão precisar construir, ele precisa ter esses itens e ele precisa também compor depois o sistema que a gente vai falar lá na frente para vocês, né? E aí, pensando em todos esses itens que a gente em compor esse 3 rol mínimo, mas também numa etapa de construção de como se fazer essa etapa e essa metodologia para se construir, né, esse instrumento dentro do município, a gente está trazendo então para vocês uma proposta, né, uma sugestão de metodologia, que é o acumulado de experiências das equipes, né, mas que vocês têm total discricionariedade para elaborar de outra forma, para seguir o que vocês acharem que faz sentido para vocês, para aproveitar do que vocês têm mais dificuldade e têm necessidade de aprender mais, e, claro, elaborar. Se vocês têm uma metodologia que já estão aplicando e que já tem funcionado com vocês, eu quero deixar isso bem claro que vocês têm total discricionariedade de trabalhar diferente. Para quem tem necessidade, para quem está chegando novo, para quem tem uma equipe que precisa começar, né? Então, aí para esses que precisam de um apoio e para quem já sabe ver se tem alguma coisa nova que precisa, que gostaria de pensar diferente, a gente trouxe, então, a gente pensou, a gente construiu. Em equipe, né? Esse grupo que está falando aqui para vocês, nessa metodologia de etapas de construção, tá? E aí a gente vai ter uma série de oficinas, né? A gente vai passando para vocês ao longo do período, mas a ideia é, em cada uma delas, a gente trabalhar um pouquinho dessas etapas que está aparecendo para vocês, né? Que elas estão organizadas em guias para vocês, para a gente poder ter um material para que vocês possam aproveitar. Então, a gente vai falar hoje de constituição de grupo de trabalho e identidade institucional e matriz fofa, né? De fraquezas, oportunidades, forças e ameaças.
A gente vai ter oficina falando de análise de situação de saúde, da ASES e de levantamento de problemas. A gente vai falar de priorização de problemas também, para apoiar, com metodologia para quem precisar de um apoio. A gente vai ter também a árvore explicativa, pensando em causas e consequências dos problemas que a gente tem na saúde, matriz de coerência, pensando no que a gente no que a gente elencar de macro problema a partir da nossa análise de situação de saúde, o que a gente tem das nossas conferências de saúde, que são extremamente importantes de serem consideradas e de constarem no nosso plano municipal de saúde, né? E também o nosso plano de governo. Toda gestão inicia, né? Ela é eleita democraticamente e ela tem um plano de governo para iniciar essa gestão. Esse plano de governo também vai ser levado em conta na hora de se planejar também a área da saúde, como todas as outras áreas, né? E por fim, então, a gente também vai ter um pouco, vai trabalhar com vocês sobre diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que é o nosso DOME, tá? Pode passar. E aí, então, né, depois de falar esse monte de coisa que tem que ser feita, esse monte de etapa, esse monte de item, esse monte de legislação, como que a gente começa, né? Então, a gente tem aqui a primeira sugestão de ferramenta e de oportunidade para que vocês possam começar nessa construção dos planos municipais, tá? E aí, pode passar. A nossa primeira sugestão, então, a gente já comentou um pouquinho com vocês lá no grupo, lá em fevereiro, né, na oficina de fevereiro, na apresentação, que é a montagem do grupo de trabalho. E qual é o objetivo, né, desse grupo de trabalho? Coordenar e apoiar a elaboração do plano municipal, para que a gente possa garantir uma participação de todos os membros, todos os atores necessários para que essa construção seja da forma mais rica possível, para que seja feita uma análise situacional de saúde e que as metas e estratégias que sejam decididas realmente estejam em conformidade com as diretrizes do SUS e sejam efetivas para o dia a dia de vocês no município, para que não seja um plano de gaveta que uma ou duas pessoas sozinha construam e depois ele não seja levado em conta no dia a dia pelos demais representantes e responsáveis do setor de saúde do município. Passar. Então, esse grupo de trabalho, a gente sugere que ele seja construído de forma democrática, de forma técnica e de forma eficiente por uma equipe multidisciplinar, para que ele possa contribuir da melhor forma possível para a construção desse plano municipal, né? Então, é importante, por exemplo, sugestões, tá? O grupo de trabalho não existe uma legislação específica, da mesma forma que apresentei para vocês que o plano municipal, ele tem aqueles 3 itens obrigatórios: análise de situação, diretrizes, objetivos, metas, indicadores e monitoramento. O grupo de trabalho não existe uma legislação específica dizendo como ele deve ser e que ele deve existir, né? A gente entende, e pela própria experiência, né, da Secretaria Estadual e de vários municípios que elaboram seus planos, que os documentos têm muito mais qualidade e assertividade, aplicabilidade, quando ele é construído por uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, para vocês, né, coordenação geral, alguém que seja responsável por articular esse grupo, por acompanhar e supervisionar todas as atividades, representantes da gestão municipal de saúde. Então, o secretário de saúde, é importante que ele esteja acompanhando, que ele esteja vendo o que está acontecendo, porque ele vai precisar da legitimidade para aquele material, e que ele vai entender que aquilo vai ser, sim, o seu instrumento, né, de planejamento e de execução ao longo dos 4 anos, ou um representante que ele designe e que tenha a mesma legitimidade que ele de estar junto com esse grupo, guiando os processos, né? A equipe técnica é muito importante estar ali junto no dia a dia, não só, né, uma equipe específica fazendo, mas que os profissionais da vigilância, da atenção básica, da regulação, estejam junto, do financeiro, do orçamento, estejam junto com a equipe de planejamento ou com o responsável do planejamento do município para se pensar esse plano municipal de saúde. Outros atores, né, extremamente importantes: o Conselho Municipal de Saúde. Então, representantes para garantir que o controle social e a participação popular vai estar presente. A premissa para a construção dos planos municipais: que o controle social participe, que as diretrizes da Conferência Municipal de Saúde estejam presentes
neste planejamento, neste plano de saúde. E outros setores também, né? E aí fica muito a critério de cada município, de cada especificidade de cada município, mas representantes da educação, a gente tem muitas ações da saúde, né? Saúde na escola, que tem envolvimento com a educação, assistência social, também tem muito envolvimento em muitas ações que são feitas na área da saúde, meio ambiente, né? E outros parceiros estratégicos que vocês entendam que para o município de vocês vai fazer diferença aqueles parceiros e aqueles atores estarem junto nos momentos que forem necessários para contribuir com a melhor forma possível da construção do planejamento de vocês. Pode passar? Metodologia de trabalho também é algo que não é nada que não existe uma legislação específica que diga como, mas o nosso grupo pensou em trazer algumas sugestões para que vocês possam trabalhar da melhor forma, né? Caso vocês tenham interesse em seguir. Então, a gente entende que é interessante se trabalhar uma metodologia do grupo de trabalho, pensando em organizar, né? Para que todos entendam como esse trabalho vai ser dado e qual é o resultado final que vai ser alcançado, né? Então, definição de algumas regras de trabalho, dos papéis de cada um dentro desse grupo, para que saiba quem vai chamar a agenda, quem vai buscar, quem vai ser responsável por qual etapa, por qual parte da discussão, né? Estabelecer um cronograma com ações, responsabilidades e prazos, porque senão a gente pode se perder no meio do caminho, né? Começar a discutir isso agora, mas se não tem prazo, as coisas vão surgindo. A gente entende que os prazos precisam ser flexíveis, né? Como tudo a gente precisa ter no nosso dia a dia, mas que existam para que eles sejam ajustados e vocês consigam, dentro dos prazos legais e dentro da possibilidade de vocês conseguir finalizar esse processo. E aí, exemplos de ações que vocês podem realizar no município, no grupo de vocês, a depender do grupo que vocês estiverem junto, né? Então, vocês podem realizar oficinas sobre planejamento em saúde, para alinhar o conhecimento de todo mundo, né? Como um pouco como essa aqui, de situar todo mundo, se todo mundo sabe o que é um instrumento de gestão, se todo mundo sabe o que é um plano municipal, se todo mundo sabe o que é uma peça orçamentária. Então, o que vai ser necessário para poder entender e contribuir com o grupo, né? Reuniões com as chefias dos serviços para entender o que cada equipe necessita, para entender também como que as pessoas vão poder contribuir com o processo. Reuniões de levantamento de dados e análise de indicadores vão ser extremamente necessárias na etapa de análise de situação de saúde para que ela seja realizada com qualidade. Discussão sobre as propostas para a saúde nos centros de saúde, então levar essa discussão lá na ponta para que não seja uma discussão só de gabinete, né, ou de uma caixinha específica, para que isso realmente a população, né, enfim, o grupo que vai trabalhar entenda, participe de fato, consiga construir algo mais coletivo possível, dentro das possibilidades e necessidades de vocês em cada município, né? Enquetes online para participação popular, se vocês conseguirem, né, se acharem que é viável e que tem condições de fazer uma participação mais abrangente na elaboração desse documento, né? Alguns municípios maiores conseguem elaborar audiência pública para avaliar, consulta pública, então fica aí a critério, né, do que está dentro das possibilidades de vocês e das necessidades. E, claro, reuniões nos conselhos de saúde, né, e a audiência pública que eu já falei, para que realmente o controle social e a participação popular se dê efetivamente neste instrumento, eles se sintam também parte dessa construção, para que eles possam, de fato, também conseguir contribuir no monitoramento, no acompanhamento e na efetividade das ações. Lili, Oi, só para interromper um pouquinho. com Eu acho certeza. que. Obrigada. Eu acho que é legal a gente ver que a gente vai fazer os passos a passos desse Plano Municipal de Saúde ao longo de todas essas oficinas. Então, assim, não sei como é que eu vou fazer lá no meu município, elas deram ideias de oficinas preliminares, reuniões, mas não sei, ainda estou perdida. O que que a gente orienta? Olha, depois dessa nossa oficina, a gente vai ter um material que vai entregar para vocês. Nessa primeira oficina, a gente vai ter já uma ferramenta para ser aplicada. E aí, vocês podem, ao longo dessa semana que vem, que logo a semana que vem já vai ter outra reunião, mas ao longo dessa semana e da semana que vem,
vocês podem já montar uma reunião com esse grupo de trabalho e fazer a aplicação dessa ferramenta que a gente vai passar hoje. Então, dá para vocês irem fazendo essas reuniões, essas oficinas, assim, logo depois da nossa oficina aqui online, virtual. Aí vocês vão pegando aquilo que a gente vai orientando, vai trazendo de exemplo, e vocês vão conseguindo aplicar no município com o grupo de trabalho e, enfim, com os órgãos de controle. Então, é uma maneira de vocês estarem aplicando essa metodologia também que a gente está trazendo para vocês. Lembrando, como a Lili já falou, isso daqui é opcional, a gente está aqui trazendo uma maneira de fazer, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem que vai ser melhor ali para o município de vocês. Obrigada, Lili. Eu que agradeço a contribuição, isso mesmo. Fica à vontade, a hora que quiser, pode falar aqui no junto para contribuir, para a gente poder levar essa discussão, né, com todo mundo aqui. Então, acho que pode passar. Aí, pensando bastante, né, no que a Ju já trouxe para vocês, então, essa questão da formalização, pensando nas ferramentas e na metodologia que a gente está oferecendo para quem tiver necessidade, quiser o suporte, né? Então, a gente está sugerindo também que, além de se pensar em uma metodologia para esse grupo, que talvez seja interessante vocês pensarem também numa formalização dele, né? De acordo com a necessidade do município, mas pensando que quando se formaliza, se dá mais legitimidade para aquele grupo ter aquelas responsabilidades estabelecidas e pactuadas, né? Então, a indicação dos titulares e suplente, ela pode ser feita por meio de ofício, a definição de um coordenador pode ser feita por meio de uma formalização, né? Formalização de GT por meio de uma portaria no Diário Oficial do município, uma cópia para o Conselho Municipal e para os órgãos competentes sobre essa formalização, para mostrar que vocês estão fazendo isso da forma mais compartilhada possível, né? E aí a gente tem disponível, vai disponibilizar para vocês. No convite já foi um modelo preliminar de modelo de ofício, de modelo de portaria, caso vocês tenham interesse em partir disso como um apoio. E aí a gente vai também disponibilizar outros materiais e outras informações para que vocês possam ter mais facilidade, né? Essas ferramentas que vocês consigam executar tudo que vocês precisam ao longo desse ano da melhor forma possível, porque a gente sabe que é um ano desafiador, tem todo esse ano de primeiro ano de gestão, de adaptar tudo e ainda com tantas questões que são exigidas também no âmbito do planejamento.